Seja muito bem-vindo a mais um Está Escrito. Hoje, sexta-feira, o nosso último episódio do Está Escrito dessa semana. Então, espero que durante todas essas aulas dessa semana tenha sido de muita boa valência para a sua vida. Quero que você tenha absorvido cada um desses ensinamentos, porque o objetivo do Está Escrito é fazer com que eu e você cresçamos na graça, mas também no conhecimento do Senhor, na intimidade para com o Senhor. Porque em cada aula, em cada série, em cada maratona, são ensinamentos que a sabedoria milenar nos passa, a bússola que é a palavra de Deus para nos direcionar, para nos ensinar a sermos pessoas melhores, pais melhores, a sermos irmãos, amigos e principalmente servos melhores na presença de Deus. Ainda que você não tenha nem um pouquinho de interesse em ter uma religião, ainda que você não tenha envolvimento nenhum relacional a isso, mas eu te convido a se relacionar com alguém que não trouxe religião, com alguém que nunca teve a intenção de plantar uma religião, mas de alguém que tem o poder de transformar vidas de maneira extraordinária, de dentro para fora, de trazer vida àquilo que está morto. Alguém que, por onde passou, trouxe paz, trouxe esperança, trouxe renovo, e único dentre todos os que já passaram por essa terra e marcaram a sua história, que morreu, ressuscitou e que trouxe uma palavra de esperança, de vida eterna e de perdão de pecados. É sobre isso que nós vamos trabalhando todos os dias aqui, mostrando a você, a mim, a todos nós, que a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes e tem o poder de dividir a alma e o espírito e nos mais profundos do seu sentimento e te curar, te transformar, te libertar e fazer com que a sua vida seja uma vida de paz, de prosperidade, não somente em coisas financeiras e materiais, mas principalmente dentro de cada um de nós. Durante toda essa semana, nós tivemos palavras poderosas, palavras transformadoras. Na aula de ontem, nós aprendemos sobre as tentações, como fugir das tentações. Hoje, sexta-feira, eu quero adentrar com você sobre o seguinte tema: fale o que é verdadeiro, justo e reto. Fale o que é verdadeiro, justo e reto. Um dos maiores desafios que todos nós temos na vida é o nosso falar. Dialogar com alguém se torna um campo de guerra muitas das vezes. Ter um diálogo é um dos maiores desafios de todo ser humano, porque muitas das vezes falamos o que não queríamos falar. Deixamos de falar aquilo que era necessário falar. Muitas das vezes, com as nossas palavras, nós matamos esperança, nós matamos sonhos. Nós tivemos uma série inteira falando sobre a comunicação, sobre o diálogo. Você que perdeu, procure no nosso canal do YouTube e você verá essas aulas que foram muito importantes para todos nós. Hoje, nós estaremos meditando em Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 7, que na parte A diz assim: porque a minha boca proclamará a verdade. Porque a minha boca proclamará a verdade. O capítulo 8 de Provérbios é um capítulo diferenciado. É um capítulo em que Deus, através de Salomão, ele dá voz à sabedoria. Ali não tem ninguém mais, ninguém menos do que
própria sabedoria personificada se apresentando para cada um de nós. Então, a própria sabedoria que vem do Senhor, porque a palavra diz que do Senhor vem a sabedoria, da sua boca vem o entendimento e o conhecimento. Então, que nós venhamos aprofundar, mergulhar de cabeça nesse oceano do Espírito, para que nós, através da sabedoria divina, através do conhecimento, do entendimento da palavra do Senhor, nós venhamos crescer e crescer muito na intimidade e no conhecimento com Deus. Devemos reconhecer que um dos maiores desafios para nós sempre vai ser na fala. Provérbios 18, verso 21, Salomão escreve que a língua tem o poder da vida e da morte. A língua tem o poder da vida e da morte, mas os que a usam habilmente serão recompensados. O que é usá-la habilmente? É saber como usar cada palavra. Será que eu e você sabemos de fato usar as nossas palavras? Tiago capítulo 3, verso 2, Tiago deixa bem claro que todos nós tropeçamos em várias coisas e de várias maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito e é capaz de dominar todo o corpo. No decorrer do texto, ele mostra que seria impossível de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. E seria o correto que, através de mim e de você, nossas palavras também só fossem fontes de bênção. Mas, infelizmente, nós tropeçamos todos os dias. Nós vacilamos todos os dias. E muitas das vezes, nós ferimos, magoamos, machucamos, decepcionamos, matamos sonhos, projetos, esperança de várias pessoas, porque falamos o que é errado, de forma errada, com a motivação errada, para a pessoa errada. Na hora certa, no momento certo, no momento adequado e com as palavras corretas, nós temos o poder em nossas mãos, ou melhor dizendo, em nossas palavras, para trazer vida, esperança e paz na vida das pessoas. Qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser o seu posicionamento? Só que só é possível conseguirmos controlar as nossas palavras, o que é de enorme importância, com uma ajuda especial. Só é possível controlar a nossa fala com a ajuda de alguém especial. Que alguém é esse? É o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 23, fala sobre os frutos do Espírito, e dentre eles, a mansidão, a temperança e o domínio próprio. Mansidão, temperança, domínio próprio. Sem esses três ingredientes, para a minha e para a sua vida, se torna uma tarefa quase que impossível. Nós conseguimos vencer esse desafio e controlar as nossas palavras. Em diversas arenas ou áreas da nossa vida, principalmente a relacional, é possível perceber que tanto o bem quanto o mal ocorrem todos os dias em nossos lábios, através das nossas palavras. É um desafio diário. Aquilo que nós falamos, aquilo que é falado,
com a motivação correta. Como que se fala? Com quem se fala? Quando se fala? Isso determinará, em grande medida, se haverá destruição ou edificação. É necessário nós termos esse controle, esse controle, esse cuidado. Nós temos que trabalhar ele todos os momentos. Por quê? Devemos cuidar do que nós falamos. Palavras ofensivas, palavras que ferem, palavras revanchistas, ou seja, toma lá da cá, que dão o troco a quem te feriu. A palavra nos diz em Romanos: dai lugar à ira do Senhor, é que vem a justiça. Não é nós que temos que fazer vingança, porque a vingança vem do Senhor. Então, palavras revanchistas não nos levam a nada. Palavras dúbias que elogiam, mas no fundo querem criticar. Palavras de duplo sentido, palavras torpes, várias e vários tipos de palavra, palavras precipitadas. Provérbios diz que quando nós falamos antes de ouvir, nós nos portamos como loucos. Porque quando nós não conseguimos parar para ouvir, nós interpretamos muitas vezes de forma errada. É por isso que capítulo 1, verso 19, Tiago fala: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Palavras sem sabedoria que tratam os assuntos buscando complicados. Já aconteceu isso com você? Coisas aparentemente fáceis de resolver, mas que nós complicamos o assunto de tal forma que fazemos tempestades em copo d'água. Um trenzinho desse tamanho, que nós fazemos ficar assim, enorme, a ponto de fugir do nosso controle. Palavras vitimistas, pessoas que querem sempre ser a última bolacha do pacote. Só falta pegar uma florzinha e começar. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Ou se coloca no posicionamento: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém liga para mim. Eu sou o verme do carrapato. Ou seja, pessoas vitimistas. Mas, quando nós mergulhamos aqui no capítulo 8 de Provérbios, nós vemos a própria sabedoria se disponibilizando, gritando em alta voz, para ter um espaço na minha e na sua vida. Então é necessário que nós tenhamos palavras responsáveis, porque palavras irresponsáveis, que falam sem pausar, sem refletir, destroem tanto a minha quanto a sua vida. É necessário que nós tenhamos a plena convicção que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. É necessário nós entendermos que tudo que nós verbalizamos já estava anteriormente firmado em nosso coração. Porque Jeremias disse que o coração é enganoso e quem o conhecerá? Jesus disse que é do nosso coração que procedem os maus pensamentos, os adultérios e tudo de errado que existe. Então é necessário que eu e você estejamos com comprometimento, assumimos um contrato. Num contrato, deixe-me aprofundar um pouco mais isso, que nós venhamos assumir uma aliança com o Espírito Santo, uma aliança com o nosso Deus, uma aliança com a sabedoria, que eu e você, de mãos dadas à sabedoria, todos
os dias. Não basta dar lugar hoje e amanhã tampar esse espaço, deletar essa importância. É necessário fazermos uma aliança diária. Deixarmos reservas para que essa aliança não seja quebrada por mim e por você em momentos de desequilíbrio. É necessário nós firmarmos uma aliança com a sabedoria. A própria sabedoria, no versículo 17, ela diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. É por isso que eu sempre enfatizo, eu sempre grito todos os dias, várias vezes por dia, pedindo a Deus: dai-me sabedoria, dai-me entendimento, dai-me conhecimento, dai-me discernimento e dai-me inteligência. Porque sem esses ingredientes na minha e na sua vida, nós não conseguiremos vencer. Sem esses ingredientes é impossível termos uma vida de paz e de prosperidade. No capítulo 8, nós lemos nesse versículo 7 que existe um compromisso feito com a sabedoria, pela misericórdia e graça de Deus. Porque ela diz: porque a minha boca proclamará a verdade, no verso 7. No verso 8, ela diz da justiça. No verso 9, ela fala o que é reto. Comprometa-se a falar apenas a verdade. Mateus 5, verso 37, Jesus diz assim: olha, seja o seu dizer sim, sim. E o seu dizer não, não. Não podemos ter duas palavras. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Não existem meias verdades. Não existem palavras para ajudar ou para prejudicar alguém. Verdade, ela tem que continuar sendo verdade. A verdade, como diz Tiago Brunet, é um princípio milenar. Se você estiver aqui no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo, verdade continua sendo verdade. Então, não se deve manipular as palavras para benefício próprio ou para benefício de alguém. É necessário que nós devamos perceber que falar mentiras, meias-verdades, é a mesma coisa, não tem diferença. Então, verdade é verdade. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Comprometa-se a falar apenas o que é justo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 16 destaca que o contrário da justiça é a maldade. E a maldade, ela está dentro de nós. Porque perverso é o nosso coração e não há nele nada de bom. É por isso que Paulo escreve nos Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Paulo ensina que nós temos uma natureza adâmica e que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus. É por isso que é necessário que eu e você entendamos que a verdadeira graça poderosa que nos transforma não tem outro lugar a não ser vindo da essência de Deus. Olha para mim e para você, cheio de defeitos, cheio de carrapichos, e nos transforma em pessoas comprometidas com a verdade, com a justiça e com a retidão, através da ajuda do Espírito Santo. Então é interessante que nós venhamos a ser pessoas que não vamos usar duas medidas. Lembra que nós falamos sobre isso em aulas anteriores, que é abominável ao Senhor uma balança enganável?
Então nós temos que ser de verdade, falarmos a verdade. Sim, sim, não, não. Lembrando que verdade, ela é absoluta somente em Deus. Então muitas pessoas, em nome da verdade, destrói, magoa, fere, machucam. São fofoqueiras, mexeriqueiras, porque querem falar mal da vida dos outros. Isso não é verdade. Isso é jogar gasolina em meio à fogueira para destruir vidas. Então, não entre em guerras que não são suas. Deixe cada um com a sua vida para lá. Preocupe-se com a verdade da sua vida, em sua disponibilidade em ser transformado pela verdade que é Cristo, em relação aos outros, em relação às suas atitudes, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Mas verdade, ela só é absoluta em Cristo. Então, sempre lembre-se das 3 peneiras de Sócrates. É verdade? É algo bom? Vai te acrescentar em alguma coisa? Vai abençoar outra vida? Vai transformar alguém? Então, se não passar nesses requisitos, fuja, afaste-se, viva a sua vida. Interessante nós entendermos que, quando nós vivemos em um ambiente em que todo mundo, infelizmente a maioria das vezes é assim, cada um pensa apenas em si próprio, cada um quer apenas ter vantagens em cima de outras pessoas, cada um quer, no popular, jogar sardinha para a sua lata. Lembremos que Deus abomina a injustiça. Porque Deus é justo. Isso faz parte da sua essência, das suas características. Revela o caráter de Deus, a justiça. É interessante que eu e você se comprometa com aquilo que é reto. Cuidado para nós não deixarmos o caminho da retidão. Cuidado, porque como nós sempre falamos aqui, todos os dias, como canta Thales Roberto, o pecado vem e bate na nossa porta. E ele quer que nós negociemos os nossos princípios, a nossa ética moral e espiritual. Isso é abominável ao Senhor. Então comprometa-se com o que é reto. Cuidado para não deixar os caminhos da retidão, da verdade, da justiça no meio dos seus negócios, no seu relacionamento e na sua fé. Será que no meio do seu trabalho, será que no meio da sua escola, da faculdade, das pessoas que você convive todos os dias, será que nós estamos permanecendo verdadeiros, justos e retos? Ou negociamos os nossos princípios para adaptarmos ao ambiente, às pessoas? Será que nós estamos abrindo mão da nossa fé para agradar as pessoas? Porque muitas das vezes nós fazemos igualzinho um camaleão, adaptando para parecer, para estarmos na mesma cor daquele ambiente. Isso fere os princípios da verdade, da retidão e da justiça. Então é necessário que nós tenhamos cuidado, porque esse desvio não acontece no estalar de dedos. Ele acontece pouco a pouco.
nos encantamentos que vão aparecendo para nós, nas propostas que vão chegando diante de nós, nos benefícios financeiros, as oportunidades. Tudo isso vai nos encantando passo a passo. E quando nós assustamos, muitas das vezes, já negociamos, já saímos fora e estamos sendo comparados com aquele ambiente, com aquelas pessoas. É por isso que o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores, e antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Salmo 1. Então só é possível nós mantermos essa fé, esse princípio, essa retidão, essa justiça e essa verdade, estando de braços dados com a sabedoria, estando de mãos dadas com a verdade, com a justiça e com a retidão. Estamos abraçados com o Espírito Santo. É somente assim que nós conseguimos. Porque esse desvio, frequentemente, ele acontece. E gradualmente, à medida que se abre mão de um valor, mesmo que passa despercebido às vezes, volte, reflita, analise. Peço ao Espírito Santo que venha sensibilizar o seu coração, para que haja discernimento, para que nós venhamos corrigir todos os dias as nossas tendências a deixarmos o nosso coração perverso, corrompido, iníquo, falar mais alto. Peça ao Espírito Santo que venha derramar sobre a sua vida os seus frutos, para que nós venhamos buscar com todas as nossas forças aquilo que vem de Deus e agrada a Deus. Por quê? Portanto, isso deve ser a parte mais importante de nossa vida. Nós temos que nos comprometer nessa aliança com a verdade, com a retidão, com a justiça. Comprometer-nos a abrir o nosso coração e dar espaço para sabedoria. Porque se nós buscarmos a sabedoria como aquilo que é mais precioso, durante tudo que você poderia pensar em comprar na vida, com todo o seu poder aquisitivo, com toda a sua postura de imagem, tudo que você acha que é importantíssimo, que é belo e que é de valor. Largue tudo isso, abra mão de tudo isso e busque a sabedoria. A sabedoria só vem de uma fonte, e essa fonte é Deus. Essa fonte é Deus. Por isso, mergulhe no capítulo 8 de Provérbios, e você terá a revelação diretamente para o seu coração do que a sabedoria traz para nós. Portanto, esse deve ser o nosso compromisso. Falar apenas o que for verdadeiro, justo e reto. Porque isso vai trazer para nós paz e prosperidade. E nós venhamos conseguir ser verdadeiras testemunhas de um evangelho transformador através desses 3 ingredientes primordiais para a minha e para a sua vida, que é verdade, justiça e retidão. Porque no versículo 7, ele diz assim:
porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Quem disse essas palavras foi a sabedoria. Então a sabedoria ensinando para mim e para você que os nossos lábios têm que abominar a impiedade. É por isso que no capítulo 13, verso 3, Salomão diz: quem guarda sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando, porque a impiedade, ela faz parte dos nossos lábios. No verso número 8, a sabedoria diz assim: em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas coisas nenhuma tortuosas, nem perversas. Efésios 4, verso 29, o apóstolo Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente a que for boa para edificação. As palavras torpes, elas vêm juntando com aquilo que é tortuoso, com aquilo que é perverso, ou seja, xingamentos, ofensas, escarnecimento, críticas, expor defeitos. Se a minha sua palavra não for para trazer vida e bênção para a vida das pessoas, não fale, não faça. Provérbios 16, 28 diz assim: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Lembre, se há uma coisa abominável para o Senhor, é trazer divisão, contenda, fuxico, fofoca, dividir amigos, famílias, casamentos, igreja. Larga a fofoca de lado, larga a perversidade de lado, larga tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Porque na sabedoria não há espaço para a perversidade e nem para coisas tortuosas. Então, aquilo que é torpe, torpeza vem de podridão. Tudo aquilo que não é para trazer bênção, não é para trazer crescimento, não é para trazer de forma verdadeira coragem, impulsionamento, esperança, paz, não fale. E o verso número 9 diz assim: todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Todas elas são retas para o que bem as entende. Então as palavras da minha e da sua boca têm que ser reta, porque nós precisamos entender que todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, inteligência, direto da fonte, Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Paz e prosperidade seja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. E que tudo que nós aprendemos aqui no decorrer dessa maratona, no decorrer dessa semana, tenha servido para trazer crescimento para a sua vida. Que nós venhamos finalizar essa semana com essas 3 palavras, com esses 3 conselhos da sabedoria. Que tudo isso venha fazer de mim e você pessoas melhores. Fale o que é verdadeiro, o que é justo e o que é reto. Deus te abençoe. Ótimo final de semana.
paz e prosperidade. E eu te espero segunda-feira para mais um Está Escrito.